Olá, pessoal! Em mais uma videoaula aqui, professor Marcos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje da estrutura da matéria, ou melhor, da estrutura das pequenas partículas que compõem a matéria. Naturalmente, a gente tem uma abordagem macro, uma abordagem num contexto maior, e nós também percebemos a necessidade de entender a matéria lá nas pequenas partículas que formam a matéria, as unidades fundamentais que formam a matéria. Lembrando que toda matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Nós já sabemos que toda matéria é constituída de uma unidade fundamental, denominada de átomo. Então, vamos entender agora, a partir dessa aula, como é a estrutura do átomo, como é o modelo do átomo. Isso na química nós chamamos de estudo dos modelos atômicos. A gente já sabe que átomo é uma palavra bastante antiga. Ela aconteceu na nossa história ali por volta de 450 AC, 450 anos antes de Cristo. E era mais uma ideia da filosofia. Naquela época, o domínio de tudo que se sabia, daquilo que se conhecia, vem do mundo da filosofia, dos antigos filósofos. Dois filósofos bastante importantes, Leucipo e Demócrito. Os dois criaram o termo átomo, que para aquela época tem o seguinte conceito: partícula não divisível. Menor unidade da matéria. Menor unidade da matéria. Como se eu pegasse um pedacinho de papel e começasse a dividir o papel. Então, vamos lá. Ó. Estou dividindo esse pedacinho de papel. Está tendo uma diferençazinha aí por causa da tela de fundo, mas vou dividir esse papel em várias unidades, até chegarmos em uma partícula extremamente pequena, indivisível e indestrutível e que compõe toda a matéria, no qual nós denominamos de átomo. Esse é um conceito antigo. Nós já sabemos hoje, né, não somente hoje, mas do século XVII, século XVIII para cá, que existem unidades menores do que o átomo. Melhor dizendo, partículas menores do que o átomo. E que estão, inclusive, compondo o átomo, até chegarmos no modelo atômico atual. Então, vamos lá, galera. Vou compartilhar a tela com vocês. Primeiramente, eu vou passar alguns conceitos preliminares que é de extrema importância para a evolução do nosso estudo em química. Então, vamos lá. Estrutura da matéria. O desenvolvimento dos modelos atômicos. Vamos chegar até o modelo atômico atual. Por volta do século V a.C., aproximadamente 450 a.C., o filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito defenderam que a matéria era constituída de partículas fundamentais, chamadas de átomos. Nós utilizamos a palavra átomo até hoje. Para aquela época, o conceito de átomo é partícula indivisível, partícula que não se divide. Já aproximadamente em 1803, nós tivemos a primeira teoria atômica ou o primeiro modelo de átomo, que foi proposto por Dalton, John Dalton. Está aí a imagem de John Dalton. E ele afirma que toda substância é formada por átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Esse é o conceito de elemento químico. Um conjunto, um agrupamento de átomos que possuem semelhanças químicas e físicas. Certo? Semelhança química, como reatividade química.
Semelhança física, como ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades físicas da matéria. A gente vai ver todas essas propriedades. Os átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. Vamos lá, estou representando esses átomos por essas esferas aqui. Coloquei de cores diferentes para que vocês entendam melhor essas diferenças entre elementos químicos, tá? Então, bolinhas verdes possuem características diferentes das bolinhas amarelas, consequentemente das bolinhas vermelhas e das bolinhas pretas. É bastante comum, quando eu falo em átomo, associar em uma esfera o átomo com formato esférico, uma geometria esférica. Inclusive, essa ideia de átomo com uma geometria esférica se vem do próprio conceito de átomo para Dalton, John Dalton, em aproximadamente 1803. Ok? O átomo de Dalton não contempla várias coisas importantes que estão presentes no átomo. Até então, nós tomamos como verdade esse modelo atômico. Mas, professor, se o modelo atômico de Dalton não é o modelo atômico atual, a que se deve a importância de nós estudarmos o modelo atômico de Dalton? Veja bem, estou repetindo, isso daqui é apenas um modelo. Com o passar do tempo, a química, a física e toda a ciência evoluiu, a tal ponto de que houve-se novas descobertas em relação à estrutura atômica e essas ideias antigas foram sendo substituídas. Então, teoria atômica de Dalton. Substâncias simples são formadas por elementos iguais. Substâncias simples, como eu havia falado já, gás hidrogênio. Qual que é a composição do gás hidrogênio? H2. Portanto, 2 átomos de hidrogênio. Gás oxigênio. O2. Portanto, 2 átomos de oxigênio. Substâncias simples são todas as substâncias em que a composição química é unicamente através de um tipo de átomo, formada por um único tipo de átomo. Já uma substância composta possui 2 ou mais diferentes elementos químicos, como representado nessas imagens aí da nossa tela. Veja bem, substância composta, bolinhas amarelas e uma bolinha verde. Substância composta aqui à direita, uma bolinha preta, juntamente com 2 bolinhas verdes. Substância composta, mais de um tipo de átomo. A teoria atômica do Dalton tem as seguintes características. Os átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas e indivisíveis. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Numa reação química, que nós já sabemos que é uma transformação química da matéria, ocorre uma recombinação desses átomos. De tal forma que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ok? Atualmente conhecidos mais de 100 elementos químicos, dos quais estão todos inseridos lá na nossa tabela periódica. A tabela periódica é a tabela em que existe ali um critério de organização, ou melhor, critérios de organização dos elementos químicos. Nós iremos estudar logo à frente os métodos, os critérios de organização dos elementos químicos na tabela periódica. Os elementos possuem um símbolo. Nós simbolizamos os elementos químicos pelos seus respectivos nomes. Muitos coincidem com o nome nosso em português e muitos também não coincidem, porque a gente sabe que a origem dos nomes dos elementos químicos vem do latim, em uma época que o latim era uma língua universal. Hidrogênio, por exemplo, o símbolo é H, oxigênio é O, ferro é Fe, cálcio Ca, flúor F. Agora veja bem, o enxofre tem o símbolo S, porque o nome do enxofre no latim é sulfuro. Magnésio, Mg,
Sódio, Na, olha o nome aí, sódio, Na. Em relação ao nosso português, Na não tem nada a ver com sódio, mas faz relação com o latim, nátrio. Ouro, ouro, símbolo do ouro. Fósforo, P, apenas P. Fósforo é escrito com PH, fósforo, que vem do latim. Ok? Então, tá aí seus respectivos símbolos aí colocados nesse slide. As substâncias são representadas por fórmulas. Fórmulas químicas. Sempre falo. Qual a fórmula química da água? H2O. Qual a fórmula química do gás carbônico? CO2. Qual a fórmula química da glicose? C6H12O6. Qual a fórmula química de um outro açúcar, da sacarose? C12H22O11. São fórmulas químicas. Tá? Da água, H2O. Da amônia, NH3. Do etanol, C2H6O. Glicose, C6H12O6. O oxigênio, gás oxigênio é O2, gás nitrogênio I2, ozônio é O3 e hélio HE. Fórmulas químicas. Os números, gente, esses números que indicam a quantidade dos átomos nas suas respectivas fórmulas, nós denominamos por atomicidade. Então, qual é a atomicidade da fórmula química do etanol? A atomicidade é constituída pelos seguintes átomos do etanol: 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a atomicidade, é a proporção de átomos nas suas respectivas fórmulas químicas. Vamos lá, ó. Vamos colocar em prática algumas coisas que nós já vimos. Sobre a teoria atômica de Dalton, é incorreto afirmar que, letra a matéria é descontínua, ou seja, admite-se que ela seja constituída de partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Letra B, eu quero encontrar aquilo que é incorreto, que não está certo, de acordo com as informações provenientes de Dalton. O mesmo elemento químico é constituído de átomos idênticos e com mesma massa? Letra C. Diferentes substâncias podem ser formadas pelos mesmos elementos químicos nas mesmas proporções? Terrível isso, hein? Letra D. Teve influência da teoria da gravitação de Newton ao relacionar as características dos elementos químicos às suas massas. E letra E. Permitia explicar as leis empíricas de Prost e de Lavoisier. A afirmação incorreta aí, gente, é justamente aquela que eu dei uma ênfase maior. Veja bem, diferentes substâncias podem ser formadas pelos mesmos elementos químicos? Bom, se são diferentes substâncias, obrigatoriamente não podem ser formadas pelos mesmos elementos químicos. É o mesmo que dizer que a água tem a mesma composição química que a glicose, que tem a mesma composição química que a sacarose, que tem a mesma composição química de qualquer outro material. Isso é uma verdadeira aberração. Então, letra C incorreta. E vamos discutir alguns outros detalhes aqui das outras alternativas. A matéria é descontínua? Sim, a matéria é descontínua. Ela não é homogênea e contínua permanentemente. Então, afirmamos que a matéria é descontínua. Ou seja, admite que ela seja constituída de partículas esféricas. Segundo Dalton, o átomo era uma esfera, realmente uma esfera, um formato esférico. Maciça e indivisível? Sim, maciça e indivisível. Então, vamos lá, para as características atômicas do átomo de Dalton. Era uma esfera homogênea, indivisível, indestrutível, tá? E uniforme. Ok? São essas características principais aí para o átomo de Dalton. A gente faz alusão do átomo de Dalton, pessoal, com uma bola de bilhar. O modelo atômico do átomo de Dalton ficou popularmente conhecido como bola de bilhar. Quando eu falo bola de bilhar, que diacho é isso? Bola de bilhar? Vamos associar a nossa bola de sinuca. Uma esfera perfeita,
maciça e homogênea. O que é algo maciço? É aquilo que não é oco. O ovo de Páscoa, por exemplo, nosso é oco. Ele é oco por dentro. Se ele fosse 100% preenchido de chocolate, ele não seria oco, e sim maciço. Tá? Olha essa questão aqui, ó. Responda justificando qual dos modelos ou quais modelos representa ou representa uma substância pura e simples. Nós temos lá classificações das substâncias. Substância pode ser simples e composta e também pode ser uma substância pura. Lembrando que substância pura pode ser simples e composta, ok? Substância pura pode ser simples e composta. Quando eu falo em substância simples, é constituído por um único tipo de substância. É isso? Não, isso é substância pura. Substância simples. Substância simples é constituído por apenas um único tipo de elemento químico. Substância composta, 2 ou mais elementos químicos. Substância simples, apenas uma composição química. Ah, agora facilitou. Então, quando eu falar em substância simples, você vai pensar em composição química. Apenas uma composição química, uma substância simples. Exemplo, água. Quando eu falar em água, você vai pensar em H2O. Supondo que você tem um volume de água puro, simplesmente água. Você tem apenas ali H2O. Portanto, uma única composição química, H2O. Logo, nós temos uma substância do tipo o quê? Pura. Mas a água, qual que é a fórmula da água? H2O, formado por dois diferentes elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Portanto, a água é uma substância pura e também uma substância composta. Já o gás oxigênio, O2. O2, formado por dois átomos de oxigênio. Um átomo de oxigênio só pode ser idêntico, 100% de outro átomo de oxigênio. Então, ali nós temos uma substância simples, apenas um tipo de átomo, ok? Então, vamos lá. Onde nós temos uma substância pura e simples, tem que ter apenas um tipo de átomo. Os átomos aí estão representados por essas bolinhas, gente. Bolinha verde, preta e vermelha. E nós temos aqui uma marronzinha aqui de cá, nas imagens 4 e 8. Onde que tem apenas um tipo de átomo? Vamos lá. Em um tem apenas um tipo de átomo? Não. Portanto, não é simples, porque tem bolinha verde e preta. Na imagem 2, bolinhas o quê? Vermelhas, apenas bolinhas vermelhas. Portanto, é uma substância o quê? Simples. Número 3, apenas bolinhas também o quê? Vermelhas. Onde mais nós podemos encontrar apenas bolinhas idênticas aí? Veja bem, o 7. Ah, professor, o 7, eu estou achando que é substância simples, porque nós temos ali uma molécula com duas bolinhas vermelhas, outra molécula com duas bolinhas vermelhas e outra bolinha com três bolinhas vermelhas. Então, é uma substância pura. Simples, não é pura. É apenas o quê? Simples. Não? E ali na informação, substância pura e simples ao mesmo tempo. Então, apenas as imagens 2 e 3 possuem um único tipo de molécula. Cada molécula possui um único tipo de elemento, ok? Um único tipo de molécula e um único tipo de elemento. Agora eu quero uma substância pura composta. Quais são as imagens que representam uma substância pura e composta? Então vamos lá. Puro, que tem que ter apenas um único tipo de molécula. E a composta, pessoal, é aquela em que tem mais de um tipo de elemento químico. E às vezes eu falo de uma forma que também tratamos como sinônimo, átomo e elemento químico. Isso é bastante comum na química. Falar átomo, pensar em elemento químico, falar elemento químico, pensar em átomo. Não tem nenhum erro nisso. Então vamos juntos lá. Substância pura e composta. Vamos lá? 1 e 4, nós temos substância pura e composta. Veja bem, na imagem 1, eu tenho um átomo de verde ligado a um átomo
Preto, verde, preto, verde, preto, verde, preto, verde, preto. 4 moléculas idênticas, 100% idênticas. E na imagem 4, eu tenho 2 moléculas idênticas, no qual nós temos um átomo de marronzinho aqui, rodeado por 4 átomos pretos. E na outra aqui também, a mesma coisa. Então, cada molécula possui mais de um tipo de elemento químico, portanto, ela é substância pura e composta ao mesmo tempo. Tá? Agora eu quero o que é mistura de substância. Mistura é que tem composições químicas variadas, várias fórmulas químicas. 5, 6, 7, 8 é uma mistura de substância. Possui mais de um tipo de molécula. Na 5, tem molécula de verde e de vermelho. Na 6, tem verde com preto, tem com 2 átomos de pretinho e tem uma molécula formada por 2 átomos verdes. Certo? O 7 é o que provocaria talvez uma dúvida com vocês. Mas veja bem, uma molécula formada por 3 átomos de vermelho é diferente de uma molécula formada por 2 átomos de vermelho, 3 e 2. Isso na química nós chamamos de alotropia. Alotropia. Exemplo de alotropia. O oxigênio, o gás oxigênio é O2. O gás ozônio é O3. Composição química é igual, mas possuem propriedades diferentes. Isso é alotropia. Outro exemplo de alotropia, carbono diamante e carbono grafite. Grafeno também é outro tipo de alótropo do carbono. Grafeno, fulereno, carbono grafite e carbono diamante. Professor, então o diamante, a composição química dele é apenas carbono? Sim, apenas carbono. Que é o mesmo carbono que forma lá o carvão? Sim, é o mesmo, só que em estados alotrópicos diferentes, tá? Estados alotrópicos diferentes. Alotropia tem a mesma composição química, porém são substâncias que possuem geometrias, um formato diferente. Vamos lá, para mais uma investigação aqui. Ó. O açúcar de cana, cana-de-açúcar, cientificamente denominado de sacarose, é uma substância formada por moléculas e representada por C12H22O11. Exemplifica o significado da representação C12H22O11 relacionado-a à molécula da sacarose. Então, vamos lá. Possui 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que são carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Possui um total de quantos átomos? 12 mais 22, 34. 34 mais 11 dos oxigênios, 45 átomos, sendo 12 de carbono, 22 hidrogênios e 11 oxigênio. Portanto, uma única molécula de sacarose possui 45 átomos. Tá? Uma única molécula possui 45 átomos. Professor, é uma molécula, digamos que relativamente grande? É, relativamente grande. É um disacarídeo, né? Vamos lá, outra investigação. O vinagre é uma mistura de vários componentes. O vinagre é uma mistura de vários componentes. Mas para essa questão, vamos considerá-lo como sendo formado por apenas água e ácido acético. O vinagre que nós utilizamos aí na nossa cozinha, né, para fazer asepsia, limpeza de alimentos, um dos usos. Então, vamos lá, continuando a leitura. O vinagre é uma mistura de vários componentes, mas para esta questão, vamos considerá-la como sendo formado apenas por água e ácido acético, sendo essa segunda substância completamente solúvel em água. O vinagre é uma mistura ou uma substância pura? Tem mais de uma composição química? Sim. Portanto, é uma mistura, pois é constituído por mais um tipo de molécula ou composição química. É correto dizer que o vinagre é uma solução? É homogêneo? Tem uma característica plenamente uniforme? Eu não consigo a olho nu e nem com o auxílio de um microscópio perceber a presença individualizada dos componentes desta mistura? Não, não consigo perceber. Portanto, é uma solução. Todas as soluções são misturas homogêneas, tá? Quantos elementos químicos há no vinagre? Nós temos o elemento químico carbono,
hidrogênio e oxigênio. Portanto, 3 elementos químicos. Tá? Vamos juntos aqui, mais uma investigação. No Brasil, dos resíduos gerados pelas indústrias, apenas 28% recebem tratamento adequado e o restante acaba em lixões contaminando o solo, a água e ameaçando a saúde pública. As principais fontes desses resíduos são baterias de automóveis, chumbo, pilhas, cádmio, lâmpadas, mercúrio, cimento, cromo e rejeitos da indústria farmacêutica, zinco. Considerando os elementos químicos descritos no texto, é correto afirmar que são representados respectivamente pelos símbolos. Isso daí é uma questão simples, apenas para você reconhecer os símbolos dos elementos químicos. Chumbo, que é Pb, cádmio, qual que é o símbolo do cádmio? É Ca? Não, não é Ca. Lembrando que Ca é o símbolo do cálcio, tá? O símbolo do cálcio é Cd. Mercúrio não é MR também não. O mercúrio, o símbolo do mercúrio é Hg. O cromo, que tem o símbolo Cr, e o zinco, que tem o símbolo Zn. Coincidentemente, portanto, letra B. Pb, chumbo, Cd, cádmio, Hg, mercúrio, Cr, cromo, Zn, zinco. Então, passamos aí por alguns conceitos fundamentais da química. São conceitos simples, mas de extremo valor para que vocês possam evoluir sem tropeçar na química. E vamos juntos. Mesmo assim, é natural que possamos tropeçar, sim, podemos errar em algumas situações. E as provas de vestibulares, elas fazem justamente isso, te colocam em dúvida em relação aos conceitos. E é extremamente importante, nessa fase inicial de aprendizagem da química, não deixarmos os conceitos. Tá? Temos que entender todos os fundamentos e conceitos. Então, lá em Dalton, pessoal, lá no átomo de Dalton, retornando aqui no modelo atômico, não havia sido contemplado a natureza eletrônica da matéria. Como assim, professor? A natureza elétrica ou eletrônica da matéria. Significa, então, que a matéria ela tem características elétricas? Sim, características elétricas. Características elétricas. Houve-se, então, a descoberta das características elétricas da matéria. Havendo essa descoberta, e voltando lá no início do século XIX, então, não havia mais como sustentar o modelo atômico de Dalton, que não contemplava essas características elétricas da matéria. Logo, houve nova proposta de modelo atômico. E na sequência linear, no tempo, nós temos uma nova proposta de modelo atômico, que foi proposto por Thomson, John Thomson, em aproximadamente 1897, já no final do século XIX. Veja bem aqui, essa imagem aqui é uma imagem real que nós chamamos de tubo de Crookes. Tubo de Crookes ou ampola de Crookes, tá? Uma ampola aqui. Nessa ampola, pessoal, nós temos aqui um gás armazenado aqui e nas extremidades dessa ampola foi aplicada uma diferença de potencial, uma carga elétrica positiva e uma negativa. Aqui dentro tinha um gás em baixíssima pressão. No escuro, percebeu-se que os gases sofriam influência dessa diferença de potencial. Eles eram atraídos pelo polo positivo lá dessa carga colocada aí. E houve-se, então, a observação de um feixe formado no interior dessa ampola. Então, veja bem, um gás ele é constituído de matéria. Matérias são constituídas de átomos. Os átomos foram atraídos por uma carga elétrica. Há de se esperar, então, que no átomo nós temos partículas com carga. No próprio átomo nós temos partículas com carga. Vamos fazer a leitura aqui dessa imagem? Então, em 1897, Thomson conseguiu demonstrar que o átomo não é indivisível.
utilizando uma aparelhagem denominada tubo de raios catódicos. Dentro do tubo de vidro havia, além de uma pequena quantidade de gás, 2 eletrodos ligados a uma fonte elétrica externa. Quando o circuito era ligado, aparecia um feixe de raios provenientes do cátodo, que é o polo negativo, que se dirigia para o ânodo, eletrodo positivo, polo positivo. Esses raios eram desviados na direção do polo positivo de um campo elétrico. Ele sofria desvio, por isso nós temos aqui esse feixe de verde inclinado aqui. Significa que os raios estavam sendo atraídos para o polo positivo aqui, do lado externo aqui da ampola. Tá? Esse tubo já era chamado de tubo de raios catódicos. Um clássico tubo de raio catódico, pessoal, é aquela televisão antiga. Televisão antiga é a televisão de tubo. Raramente as pessoas possuem mais esse equipamento em casa hoje, não é verdade? Entrou em desuso. Hoje nós temos as nossas telas planas cada vez mais finas, com tecnologias melhores. O que consiste aqui o tubo de raios catódicos? Vamos juntos aqui, ó. Aqui no interior da ampola eu tenho armazenado gás em baixíssima pressão, certo? Esse gás, ele percorria por todo o tubo, né? Nós sabemos que os gases têm um grau de liberdade muito grande, então ele está preenchendo todo o tubo. E eu coloquei aqui polo negativo e o polo positivo aqui, como se fosse dois pontos de uma bateria. De um lado, um negativo e do outro, positivo. E observou-se que esses feixes formados pelos átomos dos gases eram atraídos pelo polo positivo. Conclusão: o átomo tem característica elétrica e com carga oposta, porque nós sabemos que cargas opostas se atraem, que carga oposta a positiva aqui, que foi o que promoveu a atração aqui. Tá? Logo, Thomson fez algumas observações. Os raios eram partículas, corpos muito pequenos, menores que os átomos. Sim, os raios apresentavam carga elétrica negativa. Essas partículas foram denominadas de elétrons. Olha o nome dessas partículas, elétrons. Se a gente buscar a origem do termo elétron, nós iremos encontrar aí o elétron. Depois, dá uma investigada aí. O significado aí, a origem, né? Esse termo elétron já existia e ele utilizou. Foi uma utilização de um nome que já existia, elétron. O tubo da tela de televisão é uma versão complexa de um tubo de raios catódicos. Embora a televisão já fosse, em 1927, uma realidade em laboratório, somente em 1947, receptores de TV foram produzidos em escala industrial para uso doméstico. Então, a popularidade dos tubos de raios catódicos, as nossas antigas televisões, veio a partir aí da década de 50 do século XXI. Vamos, então, para o modelo atômico de Thomson. O átomo é maciço? Continua com uma afirmação vinda de quem? Lá de Dalton. E constituído por um fluido com carga positiva, no qual estavam dispersos os elétrons. Então, veja bem aqui, ó. O átomo maciço, ainda continuamos com uma figura geométrica esfera, tá? Essas propostas aí é final do século XX e final do século XVIII e início do século XX. Final do século XIX e início do século XX. Digamos aqui, ó, 1897, século XIX, em 1897, e em 1903, né, que foi aceito pela comunidade científica as propostas aí do modelo atômico de John Thomson. Tá? Ele ficou popularmente conhecido como modelo atômico do pudim de passas. Nós temos uma esfera maciça com elétrons incrustados, muito parecido com essa imagem que está aqui.
Aí você me fala, pudim de passas, professor, eu nunca comi essa coisa na minha vida. Que vem a ser um pudim de passas? Eu também nunca comi um pudim de passas. Não sei se esse pudim de passas seja algo da cultura inglesa, tá? Talvez seja, visto que Thomson era inglês. É, pudim de passas, mas vamos associar em algo mais próximo aqui da nossa realidade. Vamos pensar no panetone. O panetone de frutas cristalizadas. Panetone, nós temos lá toda uma massa em que as frutas cristalizadas está incrustada ali em toda a massa do panetone. Fazendo uma associação as frutas cristalizadas ao elétron e toda aquela massa a essa esfera maciça em que há elétrons incrustados, tá? E essa massa não possuía carga total. Ela nem era dominantemente positiva e nem dominantemente negativa. Ela era neutra, tá? A experiência de Goldstein, ela também é uma experiência que está relacionada aí à percepção da característica elétrica da matéria, tá? Vou colocar rapidamente aqui. Só que Goldstein foi um dos que descobriu que também no átomo possui carga positiva. Havia sido descoberto elétrons através do tubo de raios catódicos e uma experiência feita por Goldstein descobriu a presença de carga positiva, que foi conhecida, denominada por próton, ok? Observou o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons e concluiu que os componentes desse feixe deveriam ter carga positiva. Esses componentes foram denominados de prótons, tá? E houve-se também a descoberta da massa do próton. A massa do próton, ele é 1836 vezes maior que a massa do elétron. Inclusive, para o átomo, nós afirmamos que a massa do elétron é uma massa desprezível, muito pequena. Tá? Então, houve a descoberta de uma partícula positiva ali, compondo o átomo. Então, veja bem, tem partícula positiva, tem partícula negativa, e nós temos apenas dois modelos atômicos até agora. O modelo atômico proposto por Dalton, o modelo atômico proposto por Thomson, e a gente precisava de evoluir. E realmente houve uma evolução, em que houve uma nova proposta de modelo atômico, que foi o modelo atômico de Rutherford, que posteriormente se uniu a algumas ideias de Bohr, e esse modelo ficou popularmente conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Eu vou dar uma pausinha agora, já chegamos aqui, eu vou continuar a partir do modelo atômico de Rutherford. Até mais, galera. Muito obrigado a todos vocês.